Olá, faz tempo que eu não gravo um vídeo e agora começaram a surgir os pacientes com síndrome VEXAS e nós vamos mandar o nosso primeiro trabalho bem interessante sobre VEXAS essa semana e eu fiz uma revisão muito legal. Eu queria compartilhar o que eu aprendi também revisando essas coisas esse final de semana. Então, o que é a síndrome VEXAS? O mais curioso da síndrome VEXAS é que, ao contrário de todas as doenças que a gente já conheceu na vida, né? A gente olha a doença e a gente enxerga o gene, ela foi descoberta do contrário. Pegaram um monte de genes, olharam para trás, viu quem tinha aquela mutação igual e achou 4 indivíduos. Depois foram procurando mais, acharam vários outros com a mesma doença. Então, foi assim que surgiu a síndrome VEXAS. Então, VEXAS é uma palavra que significa um acrônimo, né? De vacúolos enzimáticos ligado ao X, uma síndrome autoinflamatória, né, de mutação somática. Então, o que quer dizer isso? É uma doença que acomete exclusivamente homens mais velhos, sempre a partir dos 50 anos, né? E os primeiros sintomas são febre recorrente, fadiga, muita fadiga e perda de peso. Então, é aquele paciente que nós, que somos clínicos, né, que estamos na enfermaria com febre de origem determinada, com síndrome consumptiva, com fadiga a esclarecer. Então, é aquele paciente inflamado que a gente não sabe o que ele tem. Então, esses são os primeiros sintomas, né? Com o decorrer do tempo é que começam a aparecer as outras coisas, que é as manifestações cutâneas, que são as mais comuns, né? A policondrite cistivante, nasal, auricular, síndrome de Switch, aquela mancha vermelha bem afixada na pele, vasculites, né, de membros inferiores, pode acontecer arterite temporal, polimialgia reumática, várias formas de vasculites. Manifestações hematológicas também não são incomuns, então os pacientes também cursam com tromboembolismo, trombose e embolia pulmonar, também não é incomum. E curiosamente, esses pacientes apresentam imunodeficiência, então eles começam a ter infecção de repetição, né? O lugar mais acometido é o pulmão, que vai ter pneumonias, geralmente pneumonias por pneumocistose. Então, pneumocistose em idoso, a partir de hoje a gente tem que começar a pensar em síndrome VEXAS. E os achados laboratoriais, né, que são a anemia, geralmente com macrocitose, o VCM maior que 100. Geralmente tem muita plaquetopenia, poucas vezes de leucopenia, né? O PCR e o VHS sempre muito altos, VHS acima de 100. Quando eu fiz clínica, né, tinha aquela máxima de que os maiores VHS da medicina era a polimialgia reumática. Bem provavelmente o VHS mais alto da medicina é da síndrome VEXAS, né? E o diagnóstico, além da suspeição clínica, por isso que é importantíssimo você suspeitar do paciente naquela fase que ele está só com fadiga, naquela fase só que ele está com febre recorrente, porque quando com o passar do tempo, a própria imunidade começa a cair, quer dizer, começa a ter infecções, começa a ter outras coisas, né? E isso vai atrapalhar o tratamento, porque existe uma senescência, um envelhecimento normal do sistema imunológico, envelhecimento decorrente da doença, o envelhecimento decorrente, né, de todas as outras, a supressão decorrente dos outros tratamentos, que geralmente é corticoide. Então, chega um ponto do diagnóstico, se demorar muito, que é complicado, porque começa a ter várias consequências, né? Porque o tratamento é principalmente com imunobiológicos ou inibidores da JAK, principalmente anti-L1, anti-L6 e inibidor da JAK, são os principais biológicos utilizados. Com anti-L6, todo mundo viu muito evento adverso, mas provavelmente por causa de infecção, né, por causa desse tempo, né, do diagnóstico. Então, até o diagnóstico, a pessoa já estava tão imunossuprimida pela doença e pelos tratamentos que o uso de anti-L6 piorava isso tudo, né? O inibidor da JAK parece ser o mais promissor, que é principalmente os Xeljanz, o Jakavi, né? E os anti-L1s, que parecem ter muito efeito sobre a fadiga, né? Então, ainda é meio complexo o tratamento, né? O tratamento curativo é o transplante de medula óssea. Porém, né, vários pacientes chegam naquele momento da necessidade do transplante sem condições de fazer o transplante. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce, para tentar tudo o que puder o quanto antes e fazer essa ponte entre o transplante, né? Por enquanto ainda não tem trial que eu vi de terapia gênica e não estou sabendo de ninguém que está desenvolvendo nada, né? Algumas
pormenores é que o diagnóstico é através de pesquisa de mutação somática, né? Então não é todo tipo de painel que vai aparecer, não é todo tipo de sequenciamento, exigem algumas delicadezas para isso. Pode ser feito em tecido, né? Pesquisa da mutação somática, ou sangue periférico. Nós conseguimos fazer através de sangue periférico por Sanger, mas dá trabalho porque a Samarzinha tá aí para não me deixar mentir sozinha, tá bom? Então essas são minhas dicas sobre a minha revisão que eu fiz ontem sobre a síndrome VEXAS, para quem é clinicão, né? Ou para quem está acompanhando. Fadiga, febre recorrente no idoso, síndrome consumptiva, perda de peso inexplicada, febre com mancha vermelha, policondrite, dermatose neutrofílica tipo síndrome de Sweet, gamopatia monoclonal de significado incerto, anemia macrocítica, né, aquele VCM aumentadão, plaquetopenia, tudo isso faz parte de um contexto provavelmente único, né, que é a síndrome VEXAS. Já foram descritos alguns casos atípicos com eosinofilia, síndrome presinofílica, no idoso com febre recorrente, né? Já compare pacientes com polineuropatias, PICD, quer dizer, a gama é muito ampla mesmo e provavelmente a doença mais frequente da humanidade. Fica aqui minhas dicas sobre a síndrome VEXAS.